Esdras 7. Vamos fazer a leitura da palavra. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Fineias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilónia, e ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilónia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porque és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilónia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares, e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, o qual está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, fazei-o segundo a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Pontualmente se lhe faça até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos. Também vos fazemos saber, acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízos que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que não as sabe, que lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ordenar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Os irmãos podem ficar sentados. Temos estado a estudar os livros de Esdras e Neemias. Hoje, ao entrarmos no capítulo 7, como acabámos de ler, entramos numa fase nova dos acontecimentos. Terão passado cerca de 60 anos, segundo o comentário bíblico Vida Nova, seriam 57, mas portanto, passaram cerca de 60 anos, desde o último verso do capítulo 6 para o primeiro verso do capítulo 7. Lembram-se quando começámos a estudar este livro, eu disse que a maneira como os livros estavam escritos não era uma maneira linear. Se fosse um romance escrito hoje, haveria uma boa possibilidade, o autor dizia, passados 60 anos, e não está dito.
Então o que é que isto significa na prática? O tempo de Zorobabel e Jesua passou. O tempo de Ageu e Zacarias passou. Estaríamos agora mais ou menos por volta do ano 458 a.C. e muitas coisas terão acontecido durante este intervalo de tempo. Mesmo na Pérsia. Acreditamos que os acontecimentos, por exemplo, do livro de Ester, se terão passado por volta desta ocasião. O rei persa, ao contrário do capítulo 6, qual foi o último rei persa que nós ouvimos falar no capítulo 6? Vão lá. Exercitem a vossa memória. Qual foi o último rei de que falámos no capítulo 6? Foi o rei? Como é que ele se chamava? Dario. Este rei que agora falamos é Artaxerxes I, que seria neto do rei Dario. E de quem Neemias, que nós, se Deus quiser, vamos estudar a seguir o livro de Neemias, de quem Neemias será o copeiro mor. Então o que é que isto significa? 60 anos passaram. Depois de Esdras ter sido o responsável pela reconstrução do templo, que tinha acontecido no final do capítulo 6, nós tratámos disso há 2 semanas, nesses perto de 60 anos que passaram, Esdras voltou aonde? Os irmãos pensem alto comigo. Onde é que Esdras voltou? Voltou aonde? Voltou aonde? Força, digam, força. Voltou aonde? À Babilónia, sem medos. Esdras voltou à Babilónia e agora prepara-se para conduzir um novo grupo de judeus da Babilónia para Jerusalém. Só para contextualizar aqui um pouco. Não se esqueçam que estamos a falar de um período na vida do povo de judeu em que eles tinham sido exilados para a Babilónia. Não estavam lá porque queriam. Estavam lá porque foram obrigados a isso. A verdade é que Deus castigou o povo e usou o exército, o império da Babilónia, para que os judeus fossem castigados. E neste caso os judeus tinham sido deportados para a Babilónia. Logo, a partir do capítulo 7, nós estamos a falar de um segundo regresso a Jerusalém. Os primeiros 6 capítulos de Esdras falaram do primeiro regresso. Agora, a partir do capítulo 7, falamos do segundo regresso a Jerusalém. E diz assim uma Bíblia de estudo bonita que uma vez me ofereceram, Bíblia de estudo arqueológica, foi oferecida por alguns dos irmãos. É uma Bíblia tão bonita, eu tenho lá na caixa, e como a mantenho na caixa, sempre que a uso ainda cheira a nova. Não sei se os irmãos gostam de cheirar livros, mas este é um vício que eu tenho. Então, nesta Bíblia muito bonita, a Bíblia de estudo arqueológica, diz assim: estes viajantes tiveram de percorrer um total de 1440 quilómetros, 1440 quilómetros, numa jornada de 4 meses, e a relativa lentidão do percurso era provocada porque havia muitos idosos e muitas crianças. Já pensaram numa caminhada de 1440 quilómetros a pé? Foi isso que teve de acontecer. Durante 4 meses foi isso que teve de acontecer. Também por causa deste salto cronológico que há entre o capítulo 6 e o capítulo 7, este salto no tempo, já repararam uma coisa que pode parecer estranha? O que é que está aqui a acontecer logo no início do capítulo 7? Respondam, por favor. O que é que está logo a acontecer no início do capítulo 7? O que é que está a acontecer? Passadas estas coisas, o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras. E depois o que é que aparece a seguir? Esdras, e depois o que é que aparece a seguir? Força. Parece uma lista de quê? Uma lista de gerações, genealogia. Nós perguntamos assim, porquê é que a meio do livro, que ainda por cima é escrito por Esdras, ele próprio se volta a apresentar? Então, mas nós já não conhecemos este homem. E o facto é que Esdras volta a ser apresentado falando na sua família, na genealogia, que nós encontramos aí. Coloquem os vossos olhos no texto, por favor, entre o verso 1 e o verso 5. Voltamos a conhecer Esdras, conhecendo a família de Esdras. E quero só mencionar, na família de Esdras, entre outros, 3 nomes, que eles são importantes. 3 parentes importantes. Primeiro está na árvore genealógica de Esdras Seraías, que tinha sido o primeiro sacerdote no tempo do cerco babilónico a Jerusalém. Portanto, quando a Assíria cercou... Desculpem, a Assíria não, neste caso a Babilónia. Quando a Babilónia cercou Jerusalém, Seraías era o sumo sacerdote neste tempo. E por isso era um homem importante. Segunda pessoa importante, Hilquias, ainda mais antigo que Seraías. Sabem quem tinha sido Hilquias? Tinha sido o sumo sacerdote no tempo no tempo do rei Josias. Lembram-se quem era Josias? Josias é um dos reis que empreendeu uma reforma religiosa muito importante no tempo em que o povo de Deus estava afastado de Deus. Então, reparem o que é que isto quer dizer. Esdras volta a apresentar-se falando na família e diz, entre vários nomes de pessoas importantes. E
sacerdotes. Neste caso, o primeiro, como vimos, Seraías, o segundo, Hilquias, que tinha sido o sacerdote no templo, sumo sacerdote no tempo de Josias. E ainda há um nome mais importante nesta lista de sacerdotes. Isso eu convido os irmãos a poderem dizer que nome é que é. Qual é o sacerdote mais importante desses todos que estão aí? Arão. Porquê Arão? E porquê é que Arão é o sacerdote mais importante desses todos que aí estão? Porquê? Porquê é que Arão? O que é que a irmã Irã disse? Exatamente. E nesse aspecto, Arão representa o quê? Arão representa o quê? Ok, agora isto é mais para os membros de igreja que nós temos andado a estudar isto. Quem não está tanto dentro do contexto não se sinta na obrigação de saber quem é Arão. Mas Arão é o primeiro sacerdote a partir do momento em que se institui a existência de sacerdotes. Já pensaram nisso? Quem era Arão? Irmão de quem? De Moisés. Portanto, reparem, o que Esdras está a dizer assim com um orgulho bom é: eu tenho uma família com gente importante. E Arão é o primeiro sacerdote deles todos. Porque quando Deus libertou o povo de outro cativeiro, que tinha sido o cativeiro no Egito, ele libertou o povo fazendo passar o povo entre o Mar Vermelho, e depois de ter passado o povo pelo Mar Vermelho, depois dessa libertação espetacular, o que é que Deus tinha dado ao povo? A sua lei. E na lei, os 10 mandamentos, mas em muita outra lei tinha sido instituído o quê? Os sacerdotes. E quem é que é o primeiro deles, neste sentido? Arão. Agora reparem a lógica da árvore genealógica de Esdras que está aí. Porquê é que Esdras está a mostrar o pedigree dele? Não é? Que a família dele é importante. Por uma razão. Neste texto é importante mostrar a família importante de Esdras. Neste texto é importante mostrar a família importante de Esdras para sublinhar a importância da nova missão que Esdras tem. Qualquer coisa boa que Esdras possa fazer tem de estar na dependência que Esdras estabeleça com a lei de Deus. O que é que isto quer dizer? O melhor de Esdras, que está aqui a ser apresentado outra vez, é que através da sua família que foi apresentada, se demonstre que Esdras está próximo da lei de Deus. Todos os sacerdotes na família de Esdras estão a dar-nos uma lição, que é a velha ligação que estes parentes de Esdras tinham com Deus, a velha ligação que estes parentes de Esdras tinham com Deus por serem sacerdotes, tem de ser a ligação que Esdras continua a ter com Deus agora que ele tem uma missão nova. É por isso que está aí a família de Esdras. A lógica na Bíblia é esta. Quando tu vais fazer uma coisa importante, então tens de mostrar que tens a palavra de Deus como uma coisa importante na tua vida. Esta é a lógica do argumento, que é uma lógica deste texto, mas é uma lógica para nós nesta manhã. Quando tu vais fazer uma coisa importante, tens de demonstrar que a Bíblia é para ti importante. Portanto, Esdras não está ali a dizer: olha, eu tenho uma família de gente importante. Você sabe quem é que eu sou neto? Esdras não está a fazer isto. Sabe quem é o meu pai? Você sabe quem é o meu apelido? Não é isto que Esdras está a fazer. Mas o que Esdras está a fazer é dizer assim: na minha família há uma história de pessoas ligadas à vontade de Deus. E se eu tenho coisas novas para fazer na minha vida, eu tenho de manter, com as coisas novas que tenho para fazer, a mesma relação que os meus parentes tiveram com Deus. É por isso que está aí o pedigree da família de Esdras. Rapidamente, só para termos uma perspectiva global do capítulo 7, nós lemos-lo completamente. Como é que o texto se desenvolve? Então, quais são os elementos do texto aqui? Como falámos no segundo sermão desta série sobre Esdras e Neemias, há um padrão nas 3 primeiras secções destes 2 livros. Há um padrão que acontece nas 3 primeiras secções dos livros de Neemias e Ester. Que padrão é esse? Os irmãos eventualmente já não se lembram, mas é um padrão de 3 passos e que eu vou voltar a relembrar. Portanto, este padrão vai acontecer nos livros de Esdras e Neemias 3 vezes. Que padrão é este? Tem 3 passos. Número 1, há uma permissão para regressar a Jerusalém, com uma missão específica. Número 2, aparece a oposição. E número 3, supera-se a oposição. Este padrão, em que há uma permissão para voltar a Jerusalém. Segundo, aparecem problemas. Terceiro, os problemas são resolvidos. Este padrão já aconteceu entre Esdras 1 e 6. Agora volta a acontecer a partir de Esdras 7. E depois vai acontecer mais uma vez no livro de Neemias.
E por isso é que agora nós voltamos a ter uma nova missão para regressar a Jerusalém e vamos ter problemas e depois vamos ter a superação dos problemas. Entre os versos 6 a 9, coloquem os vossos olhos no texto, por favor, fica resumida a viagem. A viagem está aí resumida entre os versos 6 a 9, a viagem que Esdras fez. Depois, dos versos 11 a 26, o que é que nós temos? Os irmãos respondam, têm a palavra à frente. O que é que temos entre os versos 11 e 26? Temos uma carta, que é escrita por quem? Por Artaxerxes. Isto é tão engraçado que Esdras tenha escrito um livro da Bíblia a meter documentos de países estrangeiros lá no meio. E foi isso que aconteceu. E esta carta originalmente teria sido escrita em aramaico, que era um dialeto do hebraico. E nessa carta, podemos falar pelo menos em 4 tarefas. 4 tarefas, como o comentário bíblico Vida Nova nos ajuda a organizar. 4 tarefas, elas estão aí, na terceira página do nosso boletim, para reflexão. Qual é a missão de Esdras a partir do capítulo 7? Aí no final da terceira página. 4 tarefas. Primeira tarefa, Esdras tinha de ir à frente deste novo grupo que regressava a Jerusalém vindo da Babilónia. Portanto, Esdras tinha de ir. Segunda tarefa, Esdras tinha de levar várias doações e ofertas para o templo. Nesse sentido, podemos dizer, Esdras tinha de dar. Terceira tarefa, Esdras tinha de garantir que aquilo que se fazia em relação ao templo estava de acordo com a lei judaica. Tinham passado 60 anos. Portanto, Esdras tinha de se manter a ligar aquilo que estava a acontecer no templo com aquilo que a lei de Moisés dizia. Nesse sentido, dizemos que Esdras tinha de ligar. Quarta tarefa para Esdras. Esdras tinha de levar a lei judaica para aqueles que viviam fora da província de Judá. Certo? Nesse sentido, Esdras tinha de expandir. Vou voltar a repetir estes 4 verbos. 4 verbos que servem para resumir o que Esdras tem de fazer neste novo regresso. Esdras tinha de ir, Esdras tinha de dar, Esdras tinha de ligar e Esdras tinha de expandir. Depois, o final do capítulo termina com uma oração do próprio Esdras, que nós vemos aí entre o versículo 27 e o versículo 28. E por isso é que quando nós lemos a palavra, às vezes temos de fazer paragens para dar a entender que acabou de falar uma pessoa e começou a falar outra. Quem é que está aqui a acabar de falar no final do capítulo 7? É o próprio Esdras que está a fazer uma oração. Ora, nós podemos aplicar os princípios que encontramos neste texto desta forma. É o facto de Esdras ser um homem junto da palavra de Deus, que lhe permite ser alguém que vai, alguém que dá, alguém que liga e alguém que expande. Por estar baseado no conhecimento da lei de Moisés, Esdras vai de regresso a Jerusalém. Por estar baseado no conhecimento da lei de Moisés, Esdras certifica-se que as doações babilónicas chegam ao templo. Por estar baseado no conhecimento da lei de Moisés, Esdras liga a ação que deve acontecer em Jerusalém à religião judaica. Por estar baseado no conhecimento da lei de Moisés, Esdras expande o cumprimento da fé hebraica a lugares que estão além de Jerusalém. Esdras guarda a palavra de Deus e isso faz com que Esdras vá, isso faz com que Esdras dê, isso faz com que Esdras ligue, isso faz com que Esdras expanda. Por isso é que nós dizemos que pessoas ligadas à palavra de Deus não são pessoas de teoria. Pessoas ligadas à palavra de Deus são pessoas de ação. Esdras vai, Esdras dá, Esdras liga, Esdras expande. Nós temos a ganhar se aplicarmos a lógica deste texto a qualquer nova fase da nossa vida. E esse é um dos meus propósitos nesta hora. É que nós possamos olhar para um texto de acontecimentos tão antigos que nós dizemos assim, isto foi lá com ele. E que nós possamos, através da intervenção do Espírito Santo, que Deus possa pegar nestes princípios e aplicá-los à nossa vida. E então é por isso que eu gostaria que nós nesta manhã pensássemos. Ok, não sei se é o caso. Alguns de nós podemos estar perante uma nova fase na nossa vida. Qual foi a lógica neste texto? Para que houvesse confiança em Esdras, tinha de haver em Esdras confiança na palavra de Deus. Vou voltar a repetir. Para que houvesse confiança em Esdras, tinha de haver em Esdras confiança na palavra de Deus. A genealogia está lá para demonstrar isso. Logo, o título deste sermão é precisamente um título que segue este ritmo. Para que tu sejas de confiança, para que sejas de confiança, tu tens de confiar na palavra de Deus. Este é o título do sermão. Para que tu sejas de confiança, tu tens de confiar na palavra de Deus. Se era preciso continuar a confiar em Esdras para os novos momentos deste processo de regressar a Jerusalém, e se essa confiança em Esdras se via pelo facto de Esdras estar ligado à palavra, isto quer dizer uma coisa para nós. Para todos os novos momentos da tua vida, tu tens de fazer uma pergunta.
Eu estou ligado à palavra de Deus ou não estou? Percebem a lógica? Se para que Esdras fosse competente para fazer aquilo que o rei lhe dava autorização para fazer, que era regressar da Babilónia a Jerusalém, a competência de Esdras era avaliada pelo facto de ele estar ligado à palavra de Deus, a mesma lógica se aplica para nós. Se tu tens uma nova tarefa diante de ti na tua vida, a primeira coisa que tu tens de perguntar é: eu estou suficientemente ligado à palavra de Deus? Eu estou suficientemente ligado à palavra de Deus? Repara, a pergunta que tu tens de fazer não é: eu estou suficientemente ligado à nova tarefa que tenho para fazer. A pergunta que tu tens de fazer não é: eu estou com vontade de fazer o que eu quero fazer? Até porque, no geral, nós temos vontade de fazer aquilo que queremos fazer. A pergunta que nós temos de fazer é: se eu tenho uma nova coisa para fazer na minha vida, eu estou ligado à palavra de Deus para ser capaz de a fazer como deve ser? Eu não posso olhar para as coisas novas na minha vida independentemente do facto de eu estar ligado à palavra de Deus. Eu tenho de olhar para as coisas novas que Deus traz à minha vida a partir do facto de saber se eu estou ligado à palavra ou não. Porque é isso que deu competência a Esdras e é isso que nos vai dar competência a nós. Para todos os novos momentos da tua vida, tu tens de perguntar: eu estou ligado à palavra de Deus ou não estou? Estar ligado à palavra de Deus, sabem porque é que é a coisa mais importante? Por uma razão, e eu tenho, vez após vez, repetido esta ideia, que é fundamental numa igreja. E numa igreja protestante como a nossa é, numa igreja batista como a nossa é, numa igreja reformada como a nossa é. Sabem, porquê é que é importante estar ligado à palavra de Deus? Reparem, se nós fomos criados por Deus através da sua palavra, estar ligado à palavra de Deus é estar ligado à realidade. Eu tenho de repetir isto vez após vez. Porquê é que é importante eu estar ligado à palavra de Deus? Isso é para teólogos, isso é para pastores, isso é para pessoas que gostam de ler. Se tu foste, como a Bíblia diz que tu foste, criado pela palavra de Deus, se tu não estás ligado à palavra de Deus, tu não estás ligado à realidade. Tu estás completamente distraído acerca de como o mundo é. Se o mundo foi criado pela palavra de Deus, como a Bíblia diz que ele foi criado, se tu és ignorante da palavra de Deus, tu não percebes nada do mundo. Podes estar especializado em muitas coisas, mas não percebes nada da realidade à tua volta. Esta é a lógica da Bíblia. Conhecer a palavra, conhecer a Escritura, não é para aquelas pessoas que são coca-bichinhos e gostam de ler ratos de biblioteca. Não. Conhecer a palavra é para qualquer pessoa que quer saber viver. Quer ser um bom profissional, quer ser um bom pai, quer ser um bom marido. Se tu queres fazer alguma coisa certa na tua vida, tu tens de conhecer a palavra de Deus. É tão simples como isso. A lógica deste texto é esta. Se não estás ligado à palavra de Deus, não estás ligado à realidade. E por isso mesmo é que Esdras tinha de ser um homem ligado à palavra. A lógica é: se Esdras não fosse ligado à realidade, através de ser ligado à palavra de Deus, como é que os judeus poderiam confiar que ele seria capaz de os levar de volta a Jerusalém? Se Esdras não fosse um homem ligado à palavra, como é que os judeus podiam confiar que ele ia ser capaz de fazer aquilo ao qual se tinha predisposto, que era regressar a Jerusalém? Se tu não estiveres ligado à realidade primeira, qual é a realidade primeira de todas? Qual é a primeira realidade de todas no mundo? Acerca do mundo. Qual é a primeira realidade de todas? Não quero tornar muito abstrato, mas qual é a primeira realidade de todas? Do mundo. Qual é o primeiro facto acerca do mundo? Como o João disse, a realidade primeira de todas é que nós estamos num mundo que foi criado por Deus. Essa é a realidade fundamental. Eu não estou a dizer que toda a gente concorda com isto. Mas aqueles que são cristãos acreditam que a primeira realidade fundamental acerca do mundo é que ele foi criado por Deus. Agora reparem, a lógica a partir daqui é: se tu não estiveres ligado a essa realidade primeira, que é Deus ter criado tudo, como é que tu podes estar devidamente ligado a outra qualquer realidade? Como é que tu podes meter-te decentemente num novo projeto na tua vida se não te ligaste ao primeiro projeto de todos, que foi seres criado por Deus? Como é que as pessoas podem confiar em ti para coisas novas se tu não és de confiança na coisa mais velha de todas? Percebem a lógica? Como é que as pessoas podem confiar em ti para novos projetos se tu não és de confiança na coisa mais básica de todas, que é o facto de Deus te ter criado? Querer ser de confiança sem confiar na palavra de Deus é achar que o fator que resolve os problemas não é o fator divino, mas é o fator humano. Querer ser de confiança sem confiar na palavra de Deus é confiar em nós próprios como solução dos nossos problemas. Querer ser de confiança sem confiar na palavra de Deus é eu confiar em mim como a solução para os meus próprios problemas. Querer ser de confiança sem confiar na palavra de Deus é confiar na minha palavra apenas.
Querer ser de confiança sem confiar na palavra de Deus é ter em mim o meu próprio sustento. É eu confiar que me vou safar nas minhas próprias capacidades. Ora, a Bíblia fala de uma ocasião assim, em que o diabo vai ter com Jesus, com essa mesma ideia de nós sermos as soluções para nós próprios. Alguém consegue pensar que episódio é que eu estou a falar? O diabo vai ter com Jesus, baseado nesta ideia de que nós podemos ser a solução para os nossos próprios problemas. Na tentação, muito bem. Mateus 4. Se quiser podem abrir. Eu não vou ler, mas se quiserem podem abrir. Mateus no capítulo 4. Qual é o acontecimento? Jesus está com fome no deserto e o diabo pensou nessa lógica de resolver as nossas necessidades suprindo-as a nós mesmos. O que neste caso significava, se Jesus está com fome, o que é que ele precisa? Comer. Percebem a lógica do diabo? Se Jesus está com fome, precisa de comer. Os milagres do diabo são sempre assim. Uma maneira de arranjar que os nossos problemas sejam resolvidos sendo nós um pouco mais do que já somos ou tendo nós um pouco mais do que já temos. Vou voltar a repetir, porque eu acho que esta ideia é importante. Os milagres do diabo são sempre assim. Uma maneira de arranjar que os nossos problemas sejam resolvidos sendo nós um pouco do que já somos ou tendo nós um pouco mais do que já temos. Esta é a lógica do diabo. Tens um problema, precisas de mais capacidade. Tens uma ausência de alguma coisa, precisas da presença de alguma coisa. Esta é a lógica do diabo e é assim que ele vai agir quando vai falar com Jesus. Tens fome, Jesus? Sabes o que é que tu precisas? Diabo, não é? Jesus, estás com fome? Não é? Estás aí no deserto, há tanto tempo sem comer. Tens fome? O que é que tu precisas, Jesus? Precisas de pão. Mesma lógica. Queres ser de confiança? Tens de mostrar o que vales. Queres ser de confiança? Mostra o que vales. É a lógica de Satanás. Para Jesus, o diabo aplicou a lógica assim. Se és Deus, qual foi a lógica do diabo? Se és Deus e tens um problema e tens como resolvê-lo, o que é que tu vais fazer? Podes tornar os calhaus que vês aí à tua volta em quê? Em pão. É a lógica do diabo. Tens um problema, ele vai ser resolvido ou sendo tu um bocadinho mais do que já és ou tendo tu um bocadinho mais do que já tens. É a lógica de Satanás. Como é que Jesus responde? Mateus 4,4. Um verso que provavelmente alguns de nós sabem de cor. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava a ensinar o diabo que a solução não era dar a si mesmo mais do que Jesus já tinha. E Jesus tinha poder para fazer aquilo. Percebem? Jesus estava a ensinar o diabo que a solução para aquela situação não era Jesus dar à situação mais do que ele era capaz de dar. E Jesus tinha o poder para fazer isso. Jesus estava a ensinar o diabo que a solução era confiar em Deus, que nos alimenta mais do que com pão. Que nos alimenta, neste caso, com a própria palavra dele. Agora, reparem, isto é muito importante. O diabo o que é que quer na nossa vida? O diabo quer momentos de sucesso em que nós somos o centro. Já pensaram nisso? A tentação que o diabo faz a Jesus é excelente. Jesus tem um problema. Jesus tem o poder de ultrapassar o problema. O diabo, aparentemente, não sugeriu nada de errado. Jesus, se tu tens poder para resolver o problema, resolve o problema. Nesse sentido, o diabo, aparentemente, não sugeriu nada de errado. Como é que nós pensamos a maior parte das nossas vezes em situações parecidas? Se eu tenho fome, mal por mal, vou trabalhar para ter pão. E não é nada de errado nisso. Agora, mas qual é o problema na tentação de Satanás? Deus quer momentos de sucesso em que nós somos o centro. Jesus prepara-nos para confiarmos em Deus até nos momentos de sofrimento. E eu quero enfatizar este choque. Há um choque de mundo e evidências. Há um choque de visões do mundo aqui. O diabo quer que nós tenhamos sucesso e que o foco sejamos nós. E nós possamos dizer, eu tive um problema e resolvi-o. Eu estava com fome, mas transformei logo ali os calhaus em pães. Não é? Isso é o que o diabo quer. Eu estive mal, mas dei a volta. Eu estava aflito, mas dei a volta por cima. Isto é o esquema do diabo. Quem é que sai louvado? Nem é Satanás. Quem é que sai louvado? Nós próprios. Isto é o esquema do diabo. Tens um problema, arranja modo de dar volta a ele de uma maneira em que fique claro que tiveste capacidade para fazer. Jesus tem uma lógica diferente. Jesus prepara-nos para confiar em Deus até quando isso significa sofrimento. E naquela altura, é verdade que depois os anjos foram tratar de Jesus, mas sabem o que é que naquela altura Jesus fez? Ele continua a passar quê? Ele continua a passar fome.
Jesus continua a passar fome. O diabo quer momentos de sucesso em que nós somos o centro. Jesus prepara-nos para confiarmos em Deus até nos momentos de sofrimento. Reparem, Jesus não nos salva porque nos dá o que queremos. Jesus não nos salva porque nos dá o que queremos. Jesus salva-nos porque se dá a si mesmo a nós. Daí, Jesus chamar-se a si mesmo o quê? É tão bonita a relação que há e hoje vamos tomar a ceia do Senhor. Jesus queria comer pão. E não comeu pão naquela altura porque confiava em Deus. Passou fome. Jesus naquela altura passou fome. Ele depois foi servido pelos anjos, mas naquela altura continuou a passar fome. Mas, curiosamente, Jesus não nos salva porque nos dá aquilo que nós queremos. Jesus salva-nos porque nos dá a si mesmo, a nós. E por isso é que mais tarde Ele vai chamar-se a si mesmo, sabem o quê? O pão da vida. E num texto em que Ele diz, pois o que vocês querem é que eu vos encha a barriga, mas o que eu tenho para vocês é eu ser o vosso pão. Há uma grande diferença entre tu gostares de Jesus porque Jesus te dá pão para comer e tu gostares de Jesus porque Jesus é o teu pão. Há uma grande diferença. Tu podes gostar de Jesus porque Ele te dá pãozinho para comer. E podia ser Jesus ou outro padeiro qualquer. Mas agora tu gostares de Jesus quando Jesus é o próprio pão e tu tens de passar fome por causa disso, é uma coisa completamente diferente. Mas é isso que Jesus nos está a ensinar. Jesus não é de confiança por te dar mais daquilo em que tu já confias. Jesus não é de confiança por te dar mais daquilo em que tu já confias. Jesus é de confiança porque se dá a si mesmo. Tu não és de confiança porque não falhas no que fazes. A nossa tendência, e voltando a Esdras para terminar, a nossa tendência é pensar assim, eu posso ser de confiança se eu demonstrar que sou capaz de fazer. Tu não és de confiança porque não falhas. Sabes porquê? Porque Deus sabe até o que eu, como pastor, não sei acerca de ti. Deus sabe que tu falhas. Tu podes ser o maior, mas para Deus não és o maior. Deus sabe que tu falhas. Portanto, se tu vais querer que as pessoas confiem em ti por aquilo que tu fazes, tu podes enganar as pessoas, mas não podes enganar a Deus. Porque Deus sabe que tu falhas. E por isso é que nós não nos relacionamos para Jesus, para que Ele nos dê as coisas em que nós já confiamos. Isso é Jesus ser um empregado. Jesus é o Salvador. Jesus não nos salva para nos dar aquilo que nós queremos, que acreditamos que nos vai salvar. Jesus salva-nos porque Ele se dá a si mesmo como Salvador. Jesus dá-se a si mesmo como Salvador. Tu podes ser de confiança quando confias no único que não falha. Percebem a lógica para terminar? Tu podes ser de confiança quando confias no único que não falha. E sabem quem é o único que não falha? É Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, tu só podes ser de confiança quando confias na palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude.